A Eucaristia, ela nos reúne em torno de uma mesma palavra e de uma mesma mesa. A palavra de Deus, a mesa do Cristo, a mesa da solidariedade, a mesa da partilha. Hoje nós trazemos a memória em oração por todas as vítimas nesses últimos 2 dias, a cidade de Capitólio, e aqui na nossa arquidiocese, a cidade de Rio Acima, Nova Lima, de Raposos, Brumadinho, e todos aqueles que estão desabrigados diante desta chuva. A nossa arquidiocese, através do seu vicariato episcopal de ação social e política, ela já está envolvida nessas situações diante desses nossos irmãos que estão aí sofrendo e estão desabrigados. Nós vamos formar uma grande rede de solidariedade, principalmente hoje, porque todos nós participamos do mesmo corpo, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Celebramos a festa do batismo do Senhor. Terminamos na semana passada o ciclo do Natal com a festa da Epifania. Mas para o Oriente, a Epifania, ou a manifestação de Deus, é celebrada em 3 grandes momentos. A visita dos magos, com a manifestação de Deus aos pagãos. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, a transformação da água em vinho. E o batismo do Senhor, que é o início do ministério público de Jesus, já como um homem adulto que inicia a proclamar o reino de Deus. No evangelho que acabamos de escutar, nós ouvimos o evangelista Lucas, ele que traz alguns detalhes que somente é dele. Se continuarmos lendo, nós vamos ver que Jesus estava com 30 anos. Ele coloca que o povo estava numa grande expectativa. E muitos pensavam no seu íntimo se João não seria o Messias. João Batista era tão importante para os judeus que no livro do historiador Flávio Joséfos, ele ocupa uma grande parte falando do seu ministério. Mas João Batista, ele sabia que não era o Messias, por isso ele apontava para o Messias. Às vezes nós olhamos João Batista somente como aquele que prepara os caminhos do Senhor, e esquecemos que João Batista não só ele prepara os caminhos do Senhor, mas ele aponta para o Senhor. Por isso, na sua profunda humildade, mesmo sendo elogiado depois por Jesus como o maior homem nascido de mulher, nós vamos ver João Batista dizendo que ele não era nem digno de se abaixar como um servo para desamarrar as sandálias daquele que viria, que ele batizava com água, mas aquele que viria, ele batizaria no Espírito e no fogo. E aí nós compreendemos Jesus, que ele se coloca como um de nós, um entre nós, que se coloca na fila dos penitentes, e ele entra em solidariedade com toda a humanidade pecadora. Ao entrar nas águas do Rio Jordão, ele santifica todas as águas do Rio Jordão,
E naquele momento, Jesus, ele recebe o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era um batismo de conversão. Mas o batismo dado por Jesus não era somente um batismo de conversão, era um batismo de adesão. E nós, quando pensamos no batismo dado por Jesus, ao lermos esse texto, nós vamos ver toda a Trindade Santa agindo. O Filho que está nas águas do Jordão, o Espírito que se aninha em Jesus como uma pomba, e a voz íntima do Pai, que é um resgate do Salmo 2, da qual Jesus escuta: Tu és o meu filho muito amado, em ti eu ponho todo o meu bem-querer. Mostrando a missão messiânica de Jesus, uma imagem tão linda nesse momento. A glória de Deus, ou a Shekinah de Deus, se faz presente nesse momento. Por isso a Trindade toda, ela age. O Pai, ele pronuncia, o Espírito, ele se aninha e santifica, e o Filho que está ali, né, que salva. E quando nós pensamos no batismo que vem depois, o batismo dado na Trindade, nós olhamos as maravilhas que esse batismo opera em nós. Normalmente nós temos uma tendência de dizer como se fosse algo do passado. Nós chegamos a pronunciar: eu fui batizado. E na verdade, nós deveríamos dizer como um gesto atual, um gesto que nos impacta, que nos envolve nos dias de hoje. Eu sou um batizado. E o batismo, ele produz em nós 3 coisas importantes. Primeira coisa, a filiação adotiva. Nós somos filhos e filhas de Deus. Todos nós que estamos aqui. E muitas vezes nós esquecemos essa condição de que somos filhos e filhas de Deus. O batismo, ele provoca em nós a participação no corpo místico de Cristo. Olha que lindo, quando nós percebemos que Jesus, ao ser mergulhado nas águas da cruz, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele nos incorpora ao reino dos céus, nos dá a salvação. Por isso, nós, como membros da igreja, participando do corpo místico de Cristo, nós participamos desse corpo que já está nos céus, muitos membros, daqueles que ainda estão em purificação, e nós, membros a caminho dos céus. Então essa é a segunda coisa que o batismo provoca em nós, a participação no corpo místico de Cristo. E a terceira coisa importantíssima, o batismo, ele nos insere na comunidade cristã. E todos nós começamos a participar da comunidade cristã. Por isso, existem 2 movimentos no batismo que são profundamente importantes. Um movimento de imergir, morrer em nós, o homem velho, corrompido pelo pecado. E o movimento de emergir, subir, como o homem novo, a criatura nova, resgatado pelas águas do batismo, resgatado pelas águas da purificação. Por isso, nesse dia de hoje, num profundo agradecimento, nós lembramos o dia em que começamos a participar da filiação divina, do corpo místico de Cristo e membros de uma comunidade eclesial, membros da igreja. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos
e agradecer no batismo de Jesus o nosso batismo.